iPhone. Tá aí uma coisa que o brasileiro gosta. Quais são os iPhones mais custo-benefício disponíveis no momento? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns modelos que eu acho que vale a pena e outros que não valem a pena, que mesmo assim a galera compra e eu acho um pouco de burrice comprar esses aparelhos hoje em dia. Vou explicar prós e contras e também fazer comparações com outros celulares, especificamente os Androids. Eu sei que a maioria das pessoas que clicam em um vídeo onde mostra os melhores iPhones não estão pensando em comprar um Android. Porém, só a título de informação, eu vou mostrar alguns Androids que são da mesma faixa de preço pra você pensar, tipo, será que realmente vale a pena comprar esse iPhone? Tendo em vista que tem um aparelho Android com bem mais funcionalidades e custando o mesmo valor. Porque assim, não adianta você gastar 5 mil, 6 mil reais em um celular e depois perceber que tinha opções melhores na mesma faixa de preço. Entendeu a lógica? Antes de começar, eu queria deixar claro uma coisa. Custo-benefício no mundo dos iPhones é algo relativo. Apesar da Apple ser conhecida pela qualidade nos seus aparelhos, os preços estão longe de serem baratos, principalmente aqui no Brasil. Então, basicamente, o meu objetivo nesse vídeo é ajudar você a escolher o melhor modelo que atende às suas necessidades, seja para trabalho, estudos ou lazer. O link de todos os aparelhos estão na descrição. Vamos começar essa lista de forma polêmica. iPhone 11, lançado em 2019. Pois é, o iPhone 11 já tem quase 6 anos de idade e durante muito tempo ele foi considerado o queridinho de muitos brasileiros. E não é difícil de entender o porquê. Ele tinha um desempenho sólido para a época, um celular honesto pela sua faixa de preço, câmeras de boa qualidade, ele tinha um conjunto duplo na traseira, uma ultra-wide, uma câmera normal de 12 megapixels e também uma frontal de 12 megapixels. Além disso, ele também possui uma tela de 6.1 polegadas, LCD, mas é aquele negócio, é o LCD da Apple, é uma tela LCD de boa qualidade. A Apple realmente sabe fazer um LCD da hora. De armazenamento, ele possui o padrão de 64 até 256, pra época era excelente. Hoje em dia essa quantidade tá meio defasada. E um processador que hoje em dia não é tão da hora. O A13 Bionic fazia muito bonito em 2019 e 2020, mas hoje em dia, sendo sincero, ele tá um pouco defasado. Juntando isso tudo com uma bateria de 3.110 mAh, que número quebrado, Apple. Realmente, o iPhone 11 era um celular honesto para a faixa de preço dele e também para os padrões Apple. Mas como eu já falei em relação ao processador, o iPhone 11 se tornou um aparelho bem defasado. O processador já tá mostrando sinais de cansaço, principalmente em jogos mais pesados ou multitarefa. Também em apps mais modernos que exigem um processamento maior, o iPhone 11 já tá sofrendo um pouco para acompanhar. Sem falar que no futuro ele vai perder o suporte do iOS. Eu acho que a última grande atualização do iPhone 11 vai ser a desse ano, que é o iOS 19. Depois disso eu acho que ele só vai receber atualização de suporte. E outros detalhes que fazem ele ser uma opção não viável para esse ano de 2025 é a sua tela, porque assim, em 2025 ter uma tela de LCD IPS a 60 Hz é no mínimo inaceitável, especialmente em um celular na faixa de preço do iPhone 11. Para vocês terem noção, modelos Android de entrada já oferecem telas AMOLED a 120 Hz, e isso tudo por menos de R$ 2.000, enquanto a Apple tá apresentando essa feature como algo premium. E outro ponto que faz ele não ser uma opção viável em 2025 é o custo-benefício inexistente. Galera, em 2021 e 2022, o iPhone 11 era uma opção maravilhosa para você comprar, mas sendo sincero, pela faixa de preço dele, não compensa hoje em dia. Você vai levar um celular defasado, um processador antigo pra caramba, câmeras que não tiram fotos tão boas atualmente, uma tela inaceitável para 2025 e sem suporte para atualizações futuras. Sério, galera, pela mesma faixa de preço do iPhone 11, você consegue comprar Androids muito superiores. Por exemplo, o Galaxy S23 FE, que tá praticamente na mesma faixa do iPhone 11, entrega bem mais, custando a mesma coisa e vai ter um suporte de atualização bem maior que o iPhone 11. Sem falar na bateria, o fato dele ter mais opções nas câmeras, a liberdade de customização do Android também, que é uma vantagem bem legal. E se você não é muito fã da Samsung, tem também o Poco X6 Pro, um aparelho excelente para sua faixa de preço, que vai demorar bem mais para ficar defasado. Ambos possuem telas melhores, uma autonomia de bateria melhor e na questão de processamento, um desempenho superior. Em seguida, temos o iPhone 12. Lançado em 2020, o iPhone 12 trouxe algumas mudanças que foram muito bem-vindas para a época. Ele marcou a introdução do 5G nos iPhones e trouxe um design mais moderno, com as famosas bordas planas, que eu acho bem da hora. Dá uma nostalgia do
do iPhone 4 e 5. Inclusive foi nessa geração que a Apple adotou a tela OLED nos seus aparelhos mais baratos, que foi um grande avanço em termos de qualidade de imagem. As especificações técnicas do iPhone 12 são processador A14 Bionic, que vai trazer um desempenho sólido para 2025. É um processador que ainda faz bonito, tem um desempenho extremamente eficiente e honesto para sua faixa de preço. A tela dele vai ser uma tela OLED, como eu já falei antes, com 6.1 polegadas, numa resolução de 1172 para 2532 pixels. É só a Apple que faz esses números quebrados, na moral, velho. Nas suas câmeras, aí é um ponto positivo desse aparelho, ele vai ter um conjunto duplo na traseira, praticamente igual ao iPhone 11, só que com uma qualidade superior, que é um conjunto duplo de 12 megapixels na câmera normal e na câmera ultrawide, e uma frontal de 12 megapixels. O que muda são os sensores. A gente tem uma evolução no sensor, trazendo fotos mais coloridas e uma gravação bem mais eficiente. E no armazenamento, aí é um ponto negativo na minha opinião, porque eles basicamente repetiram o armazenamento do iPhone 11. O armazenamento inicial desse aparelho é 64 GB, o que hoje em dia e na data de lançamento dele era algo inviável, sendo sincero. 64 GB em 2020 já era pouquíssima coisa em 2020, mas o que eu recomendo se você tá pensando em pegar um iPhone 12 é partir para a opção de 128, ou melhor ainda, ir para a versão de 256 e ser feliz com um armazenamento muito da hora. Além disso, ele também vai possuir 4 GB de RAM, igual ao iPhone 11. E além disso tudo, tem a sua bateria, que aí sinceramente eu não entendi. A bateria dele é de 2815 mAh. Basicamente a Apple tirou quase 300 mAh da bateria do iPhone 11 e botou no iPhone 12, com o objetivo de deixar o aparelho mais compacto e mais leve. Eu não sei se foi uma troca muito inteligente, sendo sincero, porque para 2025 ele é bem honesto, sabe? Ele já tem tela OLED, apesar dela não ser 120 Hz, né, com a frequência adaptativa, mas em compensação ele vai trazer um desempenho sólido e o 5G. Em compensação ele também vai ter pontos negativos. A bateria dele é extremamente fraca e muitas das vezes o preço dele tá bem elevado para o que ele oferece. E também teve a questão de que ele não evoluiu muito comparado ao iPhone 11. Tudo bem que as melhorias que ele trouxe comparado ao iPhone 11 foram bem significativas, mas não foi muita coisa. Então se você encontrar o iPhone 12 por mais ou menos 2.100, 2.200 reais, isso na versão de 128 GB, eu acho que é um aparelho que vale a pena. Só nessa faixa de preço. Dá uma olhada também na OLX, em mercados de aparelho usado, porque dependendo do estado do aparelho e também do preço, acaba compensando bastante comprar um iPhone semi-novo. Em seguida, temos o iPhone 13. Pra mim, é o melhor dos dois mundos. Esse é um modelo que em 2025 realmente faz sentido. Não é à toa que eu tenho um iPhone 13. No caso, a minha versão é o 13 Pro Max, mas é quase a mesma coisa. O iPhone 13 trouxe melhorias significativas em relação aos modelos anteriores. Uma bateria maior, câmeras mais refinadas e um baita de um processador que é o A15 Bionic, que é uma coisa que me espanta, porque o aparelho foi lançado em 2022 e o desempenho desse processador continua extremamente eficiente até nos dias de hoje. Ele vai possuir uma tela de 6.1 polegadas no padrão OLED, uma frequência de 60 Hz. Apple, pelo amor de Deus, bota pelo menos 90 Hz nesses aparelhos. E com a mesma resolução da tela do iPhone 12. Na verdade, em relação à tela, a única diferença que o iPhone 12 e o iPhone 13 possuem é no entalhe que fica na parte superior do celular, o local que possui as câmeras e os sensores do Face ID. A câmera desse bichinho, meus amigos, que câmera da hora. Ele vai possuir um conjunto duplo na traseira de 12 megapixels, tanto para câmera normal como câmera ultrawide, e uma frontal de 12 megapixels, uma qualidade bem legal. Sendo sincero, a câmera desse bichinho é da hora demais. E no quesito armazenamento, aqui tivemos um upgrade. O armazenamento inicial do iPhone 13 é 128 GB, tendo também a opção de 256 e 512, com 4 GB de RAM. Se você tá pensando em pegar um iPhone 13, pega de 256 GB, que é a melhor dos dois mundos. Não é tão cara como a de 512 e muitas das vezes a diferença de preço para de 128 acaba compensando a troca. Vai por mim, o meu iPhone 13 é de 128 GB e muitas das vezes ele fica com armazenamento cheio, o que praticamente me forçou a fazer a assinatura do Google Fotos para conseguir armazenar minhas fotos e ter mais armazenamento. Juntando isso tudo com uma bateria de 3.240 mAh, maior que a do iPhone 11 e maior que a do iPhone 12, o desempenho que vai deixar você fora da tomada pelo menos por um dia inteiro. O iPhone 13 é a opção com maior custo-benefício da Apple para 2025. Eu pretendo fazer um vídeo separado só falando desse aparelho, igual eu fiz ano passado, porque de verdade esse aparelho vale muito a pena esse ano.
Sério, desempenho excelente, uma bateria melhorada. Sério, a qualidade dessa câmera é muito legal, tanto para áreas mais iluminadas quanto para áreas com pouca luz. E sendo sincero, o conjunto final desse aparelho, pelo fato dele ser um iPhone, ele tá no preço justo. É um equilíbrio perfeito no mundo do iPhone entre preço e desempenho. Em seguida temos o iPhone 14, lançado em 2022, representa um passo incremental em relação ao iPhone 13. As mudanças são sutis, mas importantes para quem busca um celular mais atualizado e com mais longevidade. E processador, ele vai possuir o mesmo processador do iPhone 13. É uma coisa que quando você vê pela primeira vez, você fica, nossa, por que eles repetiram? Só que não é exatamente o mesmo processador. A GPU foi atualizada, ou seja, dando um desempenho maior pro A15 Bionic. Não foi uma evolução que diga, nossa, que evolução, mas já é uma coisa melhor comparado ao iPhone 13. A tela dele é basicamente a mesma tela do iPhone 13, com a mesma resolução, mas o que realmente teve uma melhoria foram as câmeras, tendo conjunto duplo na traseira de 12 megapixels, tanto para a câmera principal como a câmera ultrawide, que além da troca do sensor, teve melhorias significativas de software. E na câmera frontal, que também é uma câmera de 12 megapixels, ela passou a ter autofoco. O armazenamento não mudou nada, o armazenamento inicial ainda é o 128 GB, e aí a gente tem as outras versões, que é 256, 512, e na memória RAM a gente teve uma melhoria de 2 GB a mais. Agora no iPhone 14 tem 6 GB de RAM. O que realmente é engraçado nesse aparelho é o tamanho da bateria dele, que é de 3.279 mAh. E a do iPhone 13 é uma bateria de 3.240, ou seja, foi basicamente uma evolução de 39 mAh. Peraí, Apple, na moral, comparado ao iPhone 13, eu não considero o iPhone 14 uma evolução tão legal. É basicamente um iPhone 13S. Claro que o aumento da memória RAM, a câmera frontal com autofoco e a questão da longevidade em relação a atualizações de software comparado ao iPhone 13, porque é fato, quem comprou o iPhone 14 vai receber bem mais atualizações que o iPhone 13. São pontos interessantes, mas eu acho que não são pontos significativos da pessoa que tem o iPhone 13 evoluir para o iPhone 14. Talvez o iPhone 14 seria para a pessoa que está no iPhone 11 ou no iPhone 12. Aí eu já vejo uma vantagem, tem uma evolução bem mais da hora, mas se você está no iPhone 13, eu recomendo você olhar outros aparelhos, porque em termos de funcionalidade ele não muda muita coisa comparado ao iPhone 13. Caso você esteja no iPhone 13, eu recomendo você ir pro iPhone 15. Lançado em 2023, o iPhone 15 foi uma das evoluções mais importantes para a marca. O iPhone 15 trouxe várias mudanças que impactaram na experiência do usuário da Apple, como por exemplo, a adição do USB-C, que finalmente cavou a cova do Lightning. Nossa, graças a Deus, eu odeio o cabo Lightning, na moral. De especificações técnicas, o iPhone 15 vai possuir um processador A16 Bionic, que basicamente vai rodar tudo, até a mãe do seu amigo. De tela, ele praticamente vai ter a mesma tela dos outros aparelhos. Isso a Apple não muda, na moral, chega a dar uma agonia. A única coisa que mudou foi o padrão da tela, que eles adotaram nessa geração o Dynamic Island, que já tinha no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, e na linha 15 passou a ser padrão os iPhones mais baratos possuírem também o Dynamic Island. Eu acho da hora essa bolinha, sei lá, velho, é da hora. E nas câmeras tivemos uma evolução significativa, tendo uma câmera principal de 48 megapixels. Finalmente a Apple chegou em 2019, uma câmera ultrawide de 12 megapixels e uma frontal de 12 megapixels com autofoco. No geral são câmeras brutais, tem uma qualidade de foto e vídeo maravilhosa, sério. E de armazenamento ele vai possuir basicamente a mesma coisa dos outros aparelhos, 128 GB como armazenamento inicial, e também tem na versão de 256 e 512 com 6 GB de RAM. Na bateria, de novo, a gente teve uma melhoria não tão grande, mas foi uma melhoria significativa, passando a ter 3.349 mAh. No geral, é um celular que realmente vale a pena nos dias de hoje. A gente tem uma evolução significativa comparado ao iPhone 13 e até o iPhone 14. Só o fato de ter o USB-C já faz um celular que vale bem mais a pena do que o iPhone 14. E além disso, a gente tem uma câmera de 48 megapixels, uma eficiência maior na bateria e um design aprimorado. Mas o que realmente a gente tem como vantagem nesse aparelho é o USB-C. Sério, o iPhone com USB-C deu uma versatilidade tão grande pro aparelho, aumenta demais a compatibilidade com acessórios e em geral melhora a experiência de uso do usuário. Porém, nem tudo são flores pro iPhone 15. Ele ainda é limitado a 60 Hz de tela, enquanto tem muitos Androids nessa faixa de preço que já possuem uma frequência de 120 Hz. E apesar das melhorias, o preço ainda é um pouco salgado comparado a Androids da mesma faixa de preço. Mas no geral,
geral, é um aparelho com uma qualidade bem legal. Se, sei lá, você tá no iPhone XR, 11, 12, o iPhone 15 é o próximo celular que eu recomendo pra você. Chegamos no topo da lista. iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, que foram lançados em 2024. Tem também o iPhone 16 Plus, que é basicamente a versão maior do iPhone 16. Isso também tem pro iPhone 14 e pro iPhone 15, mas eu não decidi mencionar esse aparelho porque ele é basicamente a versão maior da versão comum do iPhone. Porque, por exemplo, o iPhone 16 vai ter as mesmas funcionalidades do iPhone 16 Plus, porém com uma tela maior. Então, se você quer uma versão maior do aparelho, eu acho válido. Eu vou deixar também o link na descrição. A linha 16 é a linha mais avançada da Apple nos dias de hoje, que foram responsáveis por trazer inovações importantes, especialmente para a linha Pro. Na linha mais barata, que é o iPhone 16, a gente basicamente vai ter o processador A18, que se o processador do iPhone 15 já rodava tudo, imagina esse, velho. Tela de 6.1 polegadas no padrão OLED, que é basicamente a mesma tela do iPhone 15, do iPhone 14, do iPhone 13, do iPhone 12. Meu Deus, os caras não mudam, velho. E com uma câmera que basicamente tem a mesma quantidade de megapixels da câmera do iPhone 15. O conjunto principal também vai ser 48 megapixels, a ultra-wide vai ser de 12 megapixels e a frontal também de 12 megapixels. O que realmente muda é o sensor, que teve uma melhoria. As fotos são bem bonitas mesmo. Indo pro armazenamento e pra memória RAM, aí, mano, aqui teve um upgrade. 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento. Sinceramente, eu acho que 1 TB ainda é um exagero pra celular, mas tudo bem, se você quiser um celular de 1 TB. E de memória RAM, ele vai possuir 8 GB de RAM, o que é muito para um iPhone, mas comparado aos Androids é bem pouquinho, tendo em vista que tem Android com 16 GB de RAM. E na bateria, finalmente a Apple chega na casa dos 3.500 mAh, tendo no iPhone 16 3.561 mAh. Claro que na linha 16 Plus, pelo fato de ser um celular maior, a gente tem bem mais bateria, tendo 4.674 mAh. E falando sobre a linha Pro, o que realmente vai mudar na linha Pro vai ser a tela. Aqui a gente tem uma tela de 120 Hz, proporcionando uma experiência visual mais fluida, construção em titânio, que foi introduzido no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max. A construção em titânio tem como vantagem deixar o celular bem mais leve. O processador, que nessa versão vai ser o A18 Pro, que é mais poderoso que o A18. Se o A18 já era uma coisa assim, nossa, que processador incrível, esse aqui vai ser uma máquina, especialmente para você que trabalha com edição de vídeo, jogos e apps de realidade aumentada. Sem falar na câmera teleobjetiva. O iPhone 16 Pro Max possui um zoom óptico de 10x, ou seja, basicamente você vai poder dar um zoom de 10 vezes sem ficar com o celular tremendo ou ficar com uma qualidade esquisita. Uma opção bem da hora para fotografia profissional. E a bateria da linha Pro é basicamente o seguinte: o iPhone 16 Pro vai possuir 3.582 mAh e o iPhone 16 Pro Max vai possuir 4.685 mAh. São modelos que eu indico para quem busca o máximo do máximo em um iPhone e tá disposto a pagar o valor que eles custam para isso. São aparelhos com valor bem inflado, sério. Mas recapitulando, eu acho que para um usuário médio, o iPhone 15 e o iPhone 13 são as melhores opções. Para você que tá saindo de um iPhone bem antigo, o iPhone 13 vai trazer uma evolução significativa, com tela OLED, câmeras da hora, uma bateria bem legal e com um suporte bem da hora da Apple. O iPhone 13 ainda vai passar por várias atualizações. E o iPhone 15 é para quem tem uma grana a mais e quer ter mais funcionalidades, como por exemplo o USB-C. Esses são os dois iPhones que eu mais recomendo. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição de todos os aparelhos que eu falei nesse vídeo, tanto do Android quanto do iPhone. E é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui na tela tá passando o último vídeo que eu postei nesse canal. E é isso, até a próxima, valeu!